Você já se perguntou, será que essa mulher que eu ouço toda segunda-feira testa e aplica na própria rotina o que ela mesma ensina ou sugere? Olá, este é Em Busca da Rotina Perfeita, experiências reais de uma pesquisadora em comportamento humano. O meu nome é Julia Testori, @JuliaTestori, e esse podcast surgiu para conversar com vocês sobre temas que não cabem em 15 segundos de um story. Inclusive, nada mais cabe para mim em 15 segundos de story, que eu tô já há quase uma semana sem postar stories, e isso para Julia do ano passado seria impossível. O episódio anterior deu o que falar. Se você não assistiu ao episódio 29, Dopamine Menu, você não sabe o que você está perdendo, então corre lá para assistir. E nesse episódio eu decidi trazer uma coisa diferente. Então seja bem-vinda ao lado B do Em Busca da Rotina Perfeita, podemos dizer assim. Afinal de contas, pelo menos eu tenho essa referência do lado B, tipo um disco de vinil que tem o lado A e o lado B. Não porque eu vivi, mas porque isso faz parte do meu repertório. Inclusive, um fato curioso, caso vocês gostem de fatos curiosos, é que eu tenho uma habilidade muito boa para lembrar de músicas, e desde pequena eu ouço muita música porque meu pai gosta muito de música, meu irmão também, e é bem provável que você coloque qualquer música entre os anos 60 e talvez 80 e eu consiga te falar a banda, às vezes até o álbum, e meu pai é o criador dessa minha habilidade. Então ele sabe dizer exatamente se é lado A ou lado B do disco tal, da banda tal. Enfim, uma habilidade muito interessante, muito útil na minha vida, mas que eu adoro, né? E o episódio de hoje é o primeiro episódio sem roteiro desse podcast. Estou ficando doida, estou ficando desleixada, estou ficando cansada de produzir conteúdo? Não é isso que estou falando. Mas esse é o primeiro episódio em que vou trazer para vocês um experimento. Não é um experimento daqueles que eu falo quando eu trago essa divulgação de uma pesquisa. Então não é um experimento válido, não vai te dar nenhum tipo de resultado conclusivo. Mas eu decidi aplicar na minha rotina, na verdade em 50 horas, eu acho, da minha vida, um pouco do que eu trouxe no episódio passado, sobre o menu de dopamina. Eu fui talvez um pouquinho mais extremista, por mais que eu fale, não podemos ser 880, pipipipopopó. Eu às vezes sou assim. E fiquei durante a segunda e terça-feira sem celular, sem TV, sem entretenimento digital. Eu trabalhei, né? É óbvio, então quando eu trabalhei, eu usei pelo computador o meu WhatsApp, o meu Instagram, e eu usei o celular sim, usei o Waze quando eu fui para São Paulo. E eu vou contar para vocês o que aconteceram nas últimas 40 horas. E continuem aqui comigo, porque temos resultados muito interessantes. E caso você não tenha assistido o episódio passado, comentei que durante essa minha mudança, saí de São Paulo para o interior de São Paulo, da cidade de São Paulo para o interior de São Paulo. Então, vocês estão me vendo agora num espaço aberto. Eu estava gravando em um ambiente que era semi-aberto, e agora eu tô num ambiente aberto, e estou me sentindo, sabe aquele meme? Oi, aqui é a Julia, e eu estou assistindo Pantanal há um dia. Oi, aqui é a Julia, estou assistindo Pantanal há 2 dias, e aí a pessoa vai se transformando. Eu tô nessa, assim, eu tinha as minhas plantinhas no meu cenário de estúdio. Aí fui para um ambiente com vidros, era um ambiente interno, mas nos vidros você via as plantas por fora. E agora eu já estou incorporada, daqui a pouco nem essa cadeira vai mais existir. Vocês vão me ver deitada no chão, na grama, fazendo meu podcast. Inclusive, um abraço para Yas da Falou de Mim, porque eu sei que o podcast Errando em Público, que ela grava, às vezes tem episódios bem ao ar livre, né? Assim, tipo, no chão mesmo. Quem sabe um dia eu chego lá. Motivada a criar o meu menu de dopamina, e não só criar o meu menu de dopamina, mas tentar elevar isso um pouquinho ao extremo para sentir na pele o que acontece, eu decidi ficar 40 horas. 40 não. 50 horas, sei lá, 2 dias e pouco, sem usar o celular e sem assistir TV. Em algum certo momento da minha vida, eu não era uma pessoa tão heavy user das redes sociais. Eu, inclusive, nem tinha muitos conteúdos. Eu, inclusive, nem usava muito o Instagram. Comecei a criar conteúdo e aquilo virou o centro da minha vida, né? Tipo, quem começa a trabalhar com rede social sabe do que eu estou falando. Mas eu sinto que nos últimos meses, talvez no último ano, as coisas
desgringolaram para um caminho que eu não gostaria. Então, o que antes era tipo 2 horas por dia no Instagram, começou a virar 3, 4, 5 horas por dia nas redes sociais. E isso foi atrapalhando um pouco o funcionamento da minha rotina. Eu sentia que meu tempo ele era engolido pelas redes sociais. Eu sentia que eu não conseguia ter muito controle e que eu usava isso como um band-aid para qualquer tipo de mínimo desconforto que existia em alguma tarefa, no meu trabalho, na minha vida pessoal. E quando eu tava pensando o que eu falaria nesse episódio, né, eu comecei a destrinchar algumas coisas. Não tem roteiro, foi só mentalmente, tá? Comecei a destrinchar algumas coisas e me senti muito como se eu estivesse largando um vício, sabe? Eu não quero trazer esse tipo de conversa pra cá. Não é como se fosse algo do mal usar o celular e que eu preciso abandonar essa vida e viver uma nova vida e começar a viver de verdade, eu não estava vivendo de verdade. Não. Mas eliminar uma atividade que compõe 6 horas do meu dia é uma mudança drástica. Então, eu senti efeitos drásticos. E como que foi esse processo? Isso foi decidido no domingo, se eu não me engano, por mim. Comuniquei ao meu irmão Gustavo e ao meu namorado Arthur. E eles, por livre e espontânea vontade, decidiram embarcar nessa junto comigo. A gente definiu que ficaria sem TV, sem celular, a partir de segunda. Então a gente já acordaria sem mexer no celular. E que isso aconteceria até amanhã de quarta-feira. No caso, hoje. Hoje eu tô gravando esse episódio. Acordei segunda-feira e surgiu o primeiro banho de água fria. Eu tenho diria péssimo hábito, mas que eu não rotulo como péssimo hábito, tá? Eu julgo neutro, não é nem positivo nem negativo. Podem existir pesquisas que falem que faz mal usar celular de manhã. Muitas pessoas falam que você atinge ondas, que não sei o que lá, pipipopó. Tô falando assim da ciência. Me desculpem, mas é porque eu mesma nunca pesquisei, então aqui eu não tenho como falar pra vocês, porque eu nunca estudei sobre isso a fundo. Inclusive, posso estudar e trazer pra vocês, como uma pesquisadora em ciências comportamentais. Acontece que eu tenho esse costume de toco meu despertador, eu pego meu celular, eu abro meu celular e eu preciso da luminosidade do meu dispositivo móvel para acordar o meu olho. Sabe a sensação de jogar água gelada no rosto quando você tá meio dormindo e aí você acorda? É essa sensação que eu tenho quando eu pego o celular e abro. Óbvio, né? O brilho tá lá baixinho e tal, mas mesmo assim, para quem tava dormindo, ter esse estímulo visual é o suficiente para me deixar acordada. E eu consigo muito bem desligar o despertador, passar 5, 10 minutos no celular e levantar. Não é um problema, eu não me atraso horrores por conta disso, não fico 1 hora mexendo no celular, não. E aí, quando tocou o despertador, e lembrando, né, eu tô aqui de relógio, eu resgatei o meu relógio smartwatch, porque eu queria usar o relógio e o despertador desse negocinho aqui. Não queria ficar usando o meu celular. Então, coloquei pra carregar e aí ele despertou às 5h15, como todos os dias. E eu não consegui acordar. Eu não conseguia acordar. Eu sentia que meu olho tava pesado. E aí eu fiquei dormindo. E eu não conseguia acordar. E aí eu apertava o snooze, né? Que é tipo soneca. E eu só fui levantar às 7 horas da manhã. Primeira grande falha do dia. Mas, para o seu entretenimento, eu gravei o meu mini depoimento segunda de manhã. Então agora a gente vai ouvir. Bom dia. Hoje foi impossível de acordar. Eu tô acostumada a acordar e já mexi no meu celular. Tocava o despertador, eu só fiquei enrolando na cama. Então são 7 da manhã e o despertador tocou às 5h50. Agora eu vou tomar café e às 8 eu tenho sala de estudos com as sócias do clube. Bom, pela minha voz, vocês podem perceber que eu tava bem sonolenta. Eu me enganei, não. O meu despertador não tava pra 5h15, tava pra 5h50. Porque acho que eu tinha ido dormir mais tarde no domingo, se eu não me engano. Normalmente de segunda eu costumo acordar um tiquinho mais tarde mesmo, porque representa a minha noite anterior, né? Talvez eu só tenha acordado pra trabalhar porque eu tinha um grupo de foco com as sócias do Clube Rotina Perfeita, que é o meu clube de assinatura, caso você não saiba. No episódio passado, ele deu uma bomba
bombadinha no YouTube. Oi, se você está me assistindo no YouTube. E aí um dos comentários foi: meu Deus, amiga, cria um grupo pra gente ficar se motivando e falando sobre hábitos e rotina saudável. E aí eu falei com as meninas que trabalham comigo que eu ia mandar uma figurinha. Olá, você conhece a palavra do Clube Rotina Perfeita? Porque é literalmente isso que é o Clube Rotina Perfeita. Bom, tive a minha sessão de foco das 8 às 10. E tivemos um plot twist. Fomos do fundo do poço para o auge da produtividade. Foram 2 horas muito boas, muito produtivas. Costuma ser de manhã, as minhas primeiras horas da manhã são muito produtivas normalmente. Eu tô com a cabeça vazia, então rende. Podemos ter um episódio sobre isso, inclusive, porque muitos estudos e artigos e pipipopó indicam a importância dessa cabeça vazia da manhã pós-descanso para poder conseguir focar e tomar melhores decisões. Mas deu 10 e pouco e eu tava me sentindo super bem, tava feliz com a minha decisão de deixar o celular longe. E vocês perceberam, né, que eu me gravei. Então, quando eu me gravei, eu não estava com essa câmera, eu tava com o celular, tá? Mas o celular para fins de experimento. E agora a gente vai ouvir meu depoimento das 10 da manhã. Primeira e segunda hora foram bem tranquilas de focar, sem ficar mexendo no celular. Mas aí dá agora umas 10 e pouco, eu já tenho os meus reflexos de a cada mini tédio, assim, a cabeça começa a ficar mais cheia a pegar o celular pra olhar as notificações. Estou gravando no celular, mas só isso. Estou usando o WhatsApp pro trabalho pelo computador. Tive que abrir o Instagram uma hora pra puxar umas métricas para um trabalho, mas só isso. Eu estou aqui com a Tinoca, né, Tinoca? E este é o meu momento de dopamina. Esse foi o meu relato depois das 10 da manhã e voltei a trabalhar até as 11. Todo dia, das 11, 11h30 até o meio-dia e pouquinho, eu preparo o almoço aqui em casa. Almocei e normalmente eu termino de almoçar, sei lá, meio-dia e meia, meio-dia e 20. E eu fico até 1 descansando. E é o nosso momento em casa de assistir uma série, de assistir MasterChef, algum reality show de qualidade duvidosa, ou até vídeos do Casimiro no YouTube. Só que a gente não tinha essa opção. A gente eliminou essa opção. E foi muito curioso que eu vim aqui fora tomar um solzinho, sentei e comecei a curtir o meu tédio. Foi muito gostoso. Quando eu percebi, eu olhei pro lado, o Arthur tava aqui comigo, o meu irmão Gustavo tava aqui comigo, a gente ficou conversando, e eu olhei pro relógio depois de uma eternidade e tinham passado 7 minutos, e a sensação que eu tive foi, sabe quando você vai pra um sítio que não tem muitas tecnologias e parece que você faz coisa e você olha no relógio com sono já e são 6 da noite, da tarde. Falar 6 da noite ou da tarde diz muito sobre quem você é. Pra mim, 6 horas já é noite, tá? Porque é o horário que eu janto. E eu fiquei aqui do meio-dia e meia até, sei lá, 10 para 1, e aí eu comecei a ficar tão com tédio que eu falei, vou voltar a trabalhar um pouquinho. Foi bem gostoso. E a nossa relação com os estímulos e a nossa produção, liberação, né, de dopamina afeta a nossa percepção temporal. Vocês sabiam disso? Pois é. É por isso que quando a gente tá assistindo uma série muito vidrante, não é essa palavra, que você fica vidrada, sabe? Ou jogando um jogo, quando eu era pequena jogando The Sims, eu não via o tempo passar. Ou quando eu fico no celular vendo vários vídeos esteticamente agradáveis, assim, eu não vejo o tempo passar. Realmente, essa liberação de dopamina mexe com a nossa percepção do tempo, da velocidade. E a partir do momento que eu corto um pouco, ou libero de uma forma diferente, de uma forma mais reduzida e mais sustentada, a minha percepção do tempo muda. E eu senti isso. Essa minha experiência, ela é conclusiva para alguma coisa? De jeito nenhum. Isso daqui é uma percepção minha completamente enviesada, porque quando a gente vai fazer um experimento, sério, a gente tem que ter uma amostra adequada, então uma quantidade de pessoas adequada. A gente tem que ter grupos de controle, pessoas que vão fazer atividade, pessoas que não vão fazer atividade, e a gente tem que, em alguns casos, cegar essa pessoa sobre o que está sendo feito. Então, sabe quando você ouve falar do efeito placebo? A pessoa, ela acha que está tomando alguma coisa, mas na verdade está tomando farinha, tem um comprimido de farinha. Eu sabia muito bem que eu estava passando por esse experimento, quais eram os resultados esperados,
e eu queria realmente esperar alguma coisa. Mas também isso não quer dizer que não valeu de nada. Eu realmente senti uma diferença muito grande no decorrer do dia. Voltei a trabalhar, depois no fim da tarde fui escalar. Toda segunda-feira eu tenho aula de escalada. Voltei para casa, trabalhei mais um pouco e gravei o último relato do dia. Agora são 6h19 e agora eu vou tomar um banho, terminar de fazer a newsletter de amanhã. E eu acho que o mais chato, tedioso, vai ser o período da noite. Por mais que eu tenha um bom livro que eu tô lendo agora, dá vontade de assistir uma coisinha, sabe? Não pensar em nada. Mas a minha cabeça tá muito mais tranquila, tipo, leve, sabe? Não tô exausta mentalmente. E eu não tenho nenhum tipo de transtorno de ansiedade, nem nada, mas eu não me senti ansiosa em nenhum momento do dia, o que é raro. Normalmente eu fico mais preocupada, né, com alguma coisa, questão de comparação, tipo, olhando a rede social, ou até os meus próprios números, tipo, postei o podcast hoje, será que tá indo bem? Não, fiz um post, será que tá indo bem ou não? Eu não fiquei olhando nada disso. Então, me senti muito bem. Espero que vocês não tenham se incomodado tanto com esse barulho chato, insuportável de banheiro, de eco de banheiro, mas é porque eu não me atentei a esse fato, gravei e eu tava no banheiro. Mas esse foi o meu relato do fim do dia. Estava muito apreensiva com o momento da noite, que é um momento de descanso, que nesse momento eu sinto muito a necessidade de assistir alguma coisa para desligar minha cabeça, mas não foi nem um pouco difícil, foi muito, muito tranquilo, porque eu tinha um livro que eu já estava lendo, que era um livro bom de ler. Isso que é importante, se você for fazer esse teste na sua casa, não façam isso em casa, crianças. Se vocês forem fazer esse teste em casa, você tem que ter o seu dopamine manual. Você tem que ter coisas que vão te dar prazer no seu dia. Eu acho, pelo menos, sim. Você tem que ter estímulos positivos. Mas você não precisa do seu celular para fazer isso, necessariamente. Nesse meu caso, eu tinha o meu menu de dopamina. Sabia que meu prato principal podia muito bem ser um livro que eu tô lendo, que é um livro legal, um livro gostoso de ler, fácil de ler. Não é um livro cabeçudo. Esse livro cabeçudo não me traz dopamina. Pode trazer uma sensação boa, um prazer por estar conseguindo cumprir uma meta, ou então estar conseguindo entender o conceito da filosofia de pipipopopó, mas não é nessa categoria que a gente quer chegar. Então você precisa ter alguma escapatória. E no meu caso eu tava com esse livro. Depois que eu terminei de trabalhar, tomei um banho, li por um tempo, jantei e fui deitar. E normalmente quando eu vou deitar com o Arthur, a gente assiste uma série. E aí eu acabo dormindo e falo assim, Arthur, desliga. Aí a gente dorme. Enquanto eu já tô meio acordada, meio dormindo. Só que nesse dia a gente ficou conversando e eu quase que caí no sono sozinha. Não foi nem um pouco difícil. Enquanto eu tava bem viciadinha em dormir assistindo série, a sensação, eu tinha certeza de que eu não conseguiria dormir se não fosse com a TV ligada, que eu não conseguiria dormir se não tivesse passando alguma coisa, se eu não tivesse desligando a minha mente ao assistir algum conteúdo de fácil digestão. Mas não, foi super tranquilo. E vamos para o dia 2 do experimento, o último dia, o segundo e último dia do experimento. Pasmem, o dia 2, terça-feira, foi muito tranquilo de acordar. Na segunda-feira, por não ficar horas e horas assistindo TV, a gente foi se deitar às 9. Quando deu 9h30, 10 horas, a gente já tava totalmente sonolento. E não só a gente foi deitar no horário, mas a gente tava com a cabeça já em modo pronto para descansar, que é muito diferente do que a nossa cabeça quando ela tá recebendo vários estímulos. Então, eu sinto que eu realmente consegui dormir. Eu tentei buscar o meu resultado de sono, porque esse meu relógio ele monitora mais ou menos, e ele não monitorou, infelizmente. Não vou conseguir trazer esses dados do meu experimento. Fazia muito tempo que ao tocar o despertador, eu sentia que eu estava pronta para acordar. Tocou o despertador, mas eu não queria já começar a trabalhar, porque essa foi uma percepção que eu tive. Eu estava começando a trabalhar muito cedo, por acordar muito cedo. Mas acontece que eu começava a trabalhar cedo e terminava de trabalhar no horário normal. Então, no fim do dia, eu estava fazendo 10 horas de trabalho, sendo que não era o saudável para mim. Então, tocou o despertador e eu comecei a ler. Tipo, enquanto eu estava, né, num tempo meio meu, fiquei lendo. Fui preparar o café, passei o café, fiz um café da manhã bem gostoso. Tive um ótimo dia de trabalho
também. A mesma coisa aconteceu ontem à noite. Normalmente, eu tava caindo muito na situação de... Eu estipulava o horário que eu queria dormir, que sempre foi 9h30, mas eu tava tendo muita dificuldade de realmente estar na cama às 9h30. Nesse período de mudança, eu tô junto com meu irmão, e aí a gente às vezes quer assistir um reality de sobrevivência. A gente tava assistindo Alone. Não sei se vocês sabem do que eu tô falando, mas é de sobrevivência, a gente adora isso. E era tipo um episódio inteiro. Vamos só esperar acabar esse episódio. O episódio tinha 1 hora. E eu não conseguia falar não. Ao mesmo tempo, eu queria ficar assistindo porque tava prazeroso. E quando eu via o relógio, já era 10. Só que já era 10 e eu ainda tinha que tomar banho, ainda tinha que jantar, ainda tinha que pipipi, lavar roupa, que pipipopó, arrumar as coisas dos coelhos. E eu tava indo dormir 11 horas da noite, quase meia-noite, o que pra mim é muito tarde mesmo. E nesses 2 dias, os 2 únicos dias de teste, eu acordei sem estar com sono. Na segunda, eu acordei com sono, porque no dia anterior eu não tava sem celular. Mas na terça e na quarta, hoje, acordei super disposta. É óbvio, né? Por acordar rápido, cedo, quando dá depois do almoço, dá um soninho. Isso eu não vou negar. Mas foi uma experiência muito positiva. Agora eu quero saber de você, minha amiga. Você quer testar esse experimento? Me fala aqui nos comentários. Me conta o que você achou desse formato mais de relato. E se você tiver algum outro teste que algum outro youtuber ou outra pessoa que você acompanha já tenha feito e você quiser que eu faça, comenta aqui ou me manda por DM, porque eu vou me empenhar para testar e fazer esse experimento na minha rotina e tentar trazer um pouco mais para vocês a minha experiência com algumas dicas que eu dou ou enfim, algumas reflexões que eu faço. Esse foi o nosso episódio experimental, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal do YouTube, que é muito importante, e seguir esse podcast no Spotify. Não se esqueça de me acompanhar também nas minhas redes sociais, lá no Instagram, e às vezes eu apareço no YouTube. E sempre que você tiver qualquer dúvida, deixe nos comentários. Me conte aqui o que você achou do episódio e me conta aqui se você quer testar ou já testou ficar sem celular e como foi. Eu te espero na segunda que vem pra gente seguir com mais um episódio do Em Busca da Rotina Perfeita. Até mais!